Boa tarde a todos. Hoje estou aqui com o professor Lércio e eu vou entrevistá-lo. O nome do podcast é Além das Páginas. Meu nome é Maria Eduarda e eu estou aqui com meu amigo Rodrigo. E a gente vai começar fazendo algumas perguntas relacionadas à escola. E é isso. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Vou fazer as perguntas agora. Entre tantas profissões, por que professor de português? Primeiramente, é um prazer estar aqui neste programa. Espero que seja um programa que seja produtivo e que colabore com a conscientização a respeito da importância da escola para a comunidade. Por que escolher ser professor? É essa a pergunta? Isso. Por ser útil ao outro. Eu acho que o pensamento é esse. Por muito tempo eu pensei em dar sentido para a minha vida. E o sentido que eu encontrei na minha vida foi sendo útil para outras pessoas. Em muitas situações da minha vida, eu encontrei satisfação pessoal em fazendo alguma coisa de bom para outras pessoas. E a educação foi um lugar onde eu percebi que eu poderia ser útil, principalmente como exemplo, como referência, para que haja o desenvolvimento do pensamento crítico com maturidade e o respeito ao próximo, apesar das diferenças de pensamentos, apesar das divergências, produzir uma sociedade que pense com respeito, entendendo que o contraditório também pode ser útil para a nossa reflexão. Então, escolher a educação basicamente é ser útil, fazer a diferença em uma profissão que muitas vezes é desprezada dentre tantas profissões, né? Que muitos que ingressam na educação não entendem a responsabilidade, o compromisso, o quanto é significativo para os alunos a presença de um professor que os respeite, de um professor que entenda o aluno como um ser importante para que haja uma sociedade melhor. Tudo bem. Pergunta número 2 agora. Em meio a tanto caos, o que te fez querer seguir em frente e se tornar quem você é hoje? Quando você fala de caos, eu acredito que você se refere a toda a minha trajetória, porque vocês, como os meus alunos, vocês já tiveram acesso às dificuldades que eu enfrentei na minha adolescência, né? E o quanto isso para mim foi desafiador. Viver sem uma família, viver com a ausência da figura paterna, principalmente, né? Que é importante. E superar isso tudo para mim foi significativo por vários motivos. Entender a minha responsabilidade como ser humano, cuidar da minha vida. Eu acho que é importante que as pessoas pensem na importância da vida de cada um, o quanto a sua vida ela é preciosa. Então, assim, em nenhum momento eu pensei em tirar a minha vida. Então, o caos que você se refere é aquela dificuldade que os adolescentes passam muitas vezes com uma família disfuncional, sem a ajuda de pessoas que poderiam colaborar para o seu desenvolvimento humano, se falando de família. Essa ausência de família, para mim, foi complicado lidar, porque eu tive que tomar atitudes maduras ainda quando adolescente. E faltou um referencial, faltou alguém para me orientar, para me direcionar em relação ao que deveria ser feito de fato. Então, se superar não foi algo do acaso, foi uma necessidade. Ou eu lutava para sobreviver, ou eu desistiria da minha vida. Então eu fiz uma escolha: lutar para sobreviver, lutar para vencer as dores, as dificuldades, os complexos, os traumas. Então eu tive ali uma bifurcação: ou desistir, partir para o caminho das drogas, da criminalidade, entendendo que a minha vida ali ela seria descartável, ou lutar para superar, passar pelo caminho da dificuldade, superar os desafios, superar as portas fechadas. Muitas portas se fecharam para mim, muitos.
não acreditavam em mim. Só que o ser humano ele não depende de que os outros acreditem nele. O importante é o que você pensa de si mesmo, o que você pensa a respeito de si. Você vai outorgar a outra essa responsabilidade de acreditar em você ou você vai tomar a iniciativa de correr atrás e se superar e ter o seu foco, a sua meta, o seu objetivo? Então é uma escolha. E eu escolhi lutar e chegar onde eu cheguei. E eu acredito que valeu muito a pena. Ótimo. Terceira pergunta. Qual conselho você daria para alguém que quer se tornar professor ou professora? Tem duas coisas que eu acho muito interessantes e isso é motivo de debate no meio acadêmico, né? Se você é vocacionado, é suficiente para ser professor? Ou você precisa ter preparo? E este preparo é suficiente? Então, há o debate de que muitos entendem que não é necessário você ser vocacionado, apenas ter preparo. E outros acreditam que não é necessário você ter tanto preparo, uma vez que você é vocacionado a isso. O que eu quero dizer com vocação? Eu quero dizer com um chamamento a uma responsabilidade. Você entender que você tem um presente divino, de que este presente é a sua habilidade de lidar com seres humanos. O trato que você tem com o outro, muitas vezes isso você entende que é algo que não vem de você, é algo inato. Você já nasceu com isso. Mas uma coisa não pode ser dissociada da outra. Não dá para você entender que tem vocação, tem um chamado e você não se preocupar com o preparo. Eu me recordo de um professor muito querido que ele falou para mim, Lars, você precisa se preparar. Nunca pense que você precisa de dom ou que você precisa de um chamamento divino para ser professor. Se você não tem preparo de nada, vai adiantar. E eu discordei dele nesse sentido. Falei, professor, eu vou me preparar, eu vou me dedicar, eu vou dar o meu melhor. Vou pesquisar, vou me submeter a todas as propostas que forem feitas aí por vocês, os meus professores, mas eu nunca posso me esquecer da minha vocação. E eu entendo que eu sou um vocacionado para a educação. E assim, ele respeitou o meu ponto de vista. Então, assim, eu acredito que para você desenvolver um bom trabalho, primeiramente você tem que pensar, você vai fazer com prazer? Por mais que você seja preparado, será que vai te dar prazer? E essa vocação, eu acredito que ela esteja relacionada com o prazer que você sente em executar essa atividade. Não pela recompensa financeira, mas pelo prazer de lidar com pessoas que são carentes e necessitadas do conhecimento que você tem a oferecer. Então eu penso que você pode sim entender que você tem uma vocação, mas nunca pense que isso é suficiente. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. Prepare-se. Busque sempre o conhecimento. Por mais que você entenda que você tem habilidade, que você tenha vocação, nunca despreze o conhecimento. Quarta pergunta. Se você pudesse escolher ser professor de outra matéria, qual você escolheria? Boa pergunta. Eu escolheria, e como eu gosto muito também, bom, acho que vocês já perceberam isso nas minhas aulas, né? Eu gosto de trazer muitas reflexões a respeito da nossa existência, das nossas responsabilidades como cidadãos, como seres humanos. Então, a filosofia é uma matéria que me desperta muito interesse. Então, se eu pudesse escolher uma outra, se eu puder futuramente, não sei, eu escolho filosofia. Eu gosto da filosofia. Eu acho que buscar respostas para coisas complexas, a filosofia ela é fundamental para este exercício cognitivo. De você refletir, de você pensar, de você supor, trabalhar com suposições, com situações em que você se coloca no lugar do outro e imagine como seria. Eu acho isso interessante. A filosofia, ela dá para você esse suporte. Eu gosto da filosofia, escolheria tranquilamente. Entendi. Bom, a última pergunta agora.
Qual a sua amizade de trabalho favorita? Amizade de trabalho. Olha, eu não tenho assim amizade, eu não trabalho muito com favoritismo, né? Eu acho que o favoritismo ele pode ser prejudicial para o desenvolvimento de um corpo. Eu não entendo que o meu pé seja favorito em relação à minha mão. Eu não entendo que os meus olhos sejam mais importantes do que os meus braços. Eu entendo que todos têm a sua função e cada um, dentro daquilo que faz, tem a sua importância, a sua necessidade. Então, todos que trabalham comigo têm a sua devida importância na minha vida. Cada um do seu jeito, cada um na sua condição, cada um com o seu cuidado necessário, com as suas dificuldades. Então, eu entendo que todos são importantes, não tenho favoritismo, tenho um apreço e um respeito por todos. E quero continuar pensando dessa forma, que nós somos um corpo. E um corpo tem membros interdependentes, um depende do outro. Isso faz com que não haja favorito, mas sim pessoas necessárias para o nosso crescimento. Eu agradeço, professor. Acabou as perguntas. Eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite, né? Por ter a gente poder ter te entrevistado, né? E numa próxima vez, quem sabe a gente chame de novo, né? No ano que vem, se você Perfeito. estiver aqui ou não, né? Depende de Fala com dor no coração. Mas eu espero participar outras vezes, para mim é um privilégio. Espero que este programa seja um programa que seja cada vez mais aperfeiçoado, que vocês busquem mesmo melhorar isso, sempre temos alguma coisa a melhorar e leve adiante. Acho que um podcast, um bate-papo, uma reflexão, convidar outros colegas, convidar outros professores, convidar os gestores para entender um pouco quais são as maiores dificuldades, o que este professor enfrenta, porque há essa diferença de olhares. Vocês têm uma percepção do professor e o professor tem uma percepção do aluno, uma vez que ele não se coloca no lugar deste aluno. Mas para o aluno, eu acredito que seja mais difícil entender a rotina, o dia a dia de um professor. Então, é uma boa oportunidade para que vocês conheçam um pouco mais dos professores de vocês, que vocês passem a refletir um pouco mais sobre a responsabilidade de um docente, principalmente quando ele chega na sala de aula, ele não chega só com uma aula preparada, ele chega com muitos trabalhos que foram executados nos bastidores e muitas vezes com o seu emocional abalado, dado as circunstâncias do dia a dia, a rotina, e muitas vezes o aluno não percebe isso. Mas